A mensagem de hoje é intitulada O Julgamento de Deus sobre os Falsos Mestres. Irmãos, nós somos introduzidos no corpo de Cristo. E, embora cada um de nós tenhamos muitas funções diferentes, nós somos membros de um único corpo. Na vida da igreja vai ter pastores, mestres, apóstolos, mas aqui tem uma advertência. Nós podemos nos tornar falsos mestres. Quando nós tomamos essa palavra, nós não temos que ficar falando, fulano é um falso mestre. Eu preciso ter a preocupação de eu não me tornar um falso mestre. O mestre, ele tem a responsabilidade de ensinar algo. E nós podemos estar ensinando algo errado. Olha só, nós temos a função de ser pai, de ser mãe. Eu posso estar ensinando algo errado aos meus filhos. Então, não vamos agora ficar acusando outras pessoas, mas tomar essa palavra para nós. Nós vimos o texto baseado, essa mensagem, na segunda epístola de Pedro, capítulo 10, ao 22. Nós vimos na semana passada, ainda no versículos 6, como que o Senhor adverte a Jó, nos faz lembrar da experiência de Jó. Olha só, Jó era reconhecidamente uma pessoa justa. Aqui no versículo 7 fala, livrou o justo Ló. Eu falei Jó? É Ló, desculpa. É um nome muito parecido. Ló era um sobrinho de Abraão. E quando Abraão foi chamado da sua terra, de Ur dos Caldeus, ele foi junto com o seu tio. E ele era reconhecidamente uma pessoa justa. Mas chega um momento em que ele começa a se enriquecer. E a administração ali, familiar, começou a ter problema, porque ele queria
ter o seu próprio rebanho. Ele queria ter os seus próprios servos. E começou a haver um atrito ali. O que Abraão faz? Dá a ele a oportunidade de escolher que rumo que ele iria tomar. E ele escolhe a vida mais fácil nas planícies. Aqui fala, no versículo 13, fala que existe um salário para tudo que fazemos. Fala assim, recebendo injustiça por salário de injustiça que praticam. Quer dizer, aquilo que eu planto, eu vou colher. Em vez de Ló se humilhar e falar, não, tio, eu sei que o senhor tem a bênção. Eu quero simplesmente te acompanhar para eu também ser abençoado. Eu não quero ter mais o meu rebanho. Eu não quero ter mais a minha autonomia. Eu quero simplesmente seguir a ti. Mas a partir do momento em que ele fala, não, agora eu vou me aproximar do mundo, eu vou chegar cada dia mais perto da cidade de Sodoma, que era uma cidade promíscua. Ele foi armando a tenda dele cada dia mais, a ponto de ele perder a noção, a ponto de oferecer a filha dele para salvar aqueles anjos de Deus que estavam ali. Ah, não, mas a intenção dele era boa, mas ele perdeu a noção de que ele era o pastor da casa dele. Qual a consequência? A família dele virou um caos. Por quê? Ele se tornou um falso mestre. Ou seja, ele, com suas atitudes, ele estava ensinando o que não devia. E quem é que está aprendendo? São aqueles que estão mais próximos. As filhas e a esposa. Então, ele trouxe maldição para sua casa. Como eu falei, nós temos que tomar esse exemplo. Tanto é que fala, lembrai-vos da mulher de Ló. É para lembrar por quê? Porque eu posso estar indo pelo mesmo caminho. Por isso que o Senhor Jesus, ele fala para nós estabelecermos prioridades. Ele fala, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Ou seja, se é para mim buscar em primeiro lugar, vai existir um segundo lugar, vai existir um terceiro lugar. Ou seja, nós, como mestres da nossa casa, nós temos que estabelecer as prioridades adequadas. Até mesmo aquilo que nós ensinamos para os nossos filhos. Esses dias atrás, eu peguei o meu netinho
enfiando o dedinho na tomada. Quando eu vi aquilo, ele já estava quase encostando ali. Eu gritei: não pode! Ele olhou para mim com uma cara de quem? E foi. Sabia que um choque daquele pode matar uma criancinha? Eu não tive dúvidas, eu não tinha nenhuma coisa, metia. Ele chorou um pouquinho e, como me desafiando, enfiou. Quando estava quase, eu meti a mão de novo, aí ele chorou com vontade. Eu não estou falando para ninguém bater, né? Mas ali é uma questão. Eu tinha que ensinar aquilo. A vida dele ele podia ter sérios problemas, perigo. Então, eu estou querendo mostrar, irmãos, que o nosso viver é em todos os aspectos da nossa vida. Nós temos que estabelecer os princípios de Deus. Nossos filhos, desde cedo, precisam aprender a honrar pai e mãe. Honrar as autoridades. Porque se nós perdermos o princípio da submissão a Deus e às suas autoridades, nós vamos trazer maldição sobre a nossa família. Senhor Jesus, nós vimos aqui o exemplo de Ló. Essa semana, o Senhor nos mostra no versículo 15 um outro exemplo. O exemplo de Balaão, filho de Beor. Está no versículo 15. Quem foi esse Balaão? É impressionante a quantidade de vezes que ele é mencionado, principalmente no Antigo Testamento. Se nós formos ver, o Balaão é mencionado na Bíblia mais de 60 vezes. É um profeta no Antigo Testamento, mas foi um profeta que amava o seu bolso, amava as riquezas. Ele foi contratado por um rei, por sinal, esse rei era descendente de Ló, para amaldiçoar a Israel. E ele foi. Tem até uma história engraçada. E ele foi montado numa mula. E o Senhor permitiu que a mula dele visse o anjo que estava obstruindo a passagem. Então a mula empacou. E ele, sem dó, espancou a jumenta dele. E Deus permitiu que a jumenta falasse.
E ela pergunta, né, eu tenho o costume de fazer isso? Mas não. E até que Deus abre os olhos e mostra para ele, né, o que realmente estava acontecendo. E mesmo assim, ele não teve o temor de Deus. Toda vez que ele ia proferir a maldição, ele abençoava. Mas Balaque, esse rei que o havia contratado, estava subornando ele para que ele amaldiçoasse o povo de Israel. Quando ele viu que ele não conseguia amaldiçoar, Balaão, ele falou, olha, você quer mesmo amaldiçoar? Então, seduza os israelitas à prostituição. E ele fez isso. E o povo cai em pecado e tem as consequências. Mas, se a gente for ver a história de Balaão, ele foi morto pelo exército de Israel. Um falso profeta. Irmãos, nós tivemos a oportunidade de crermos na morte e na ressurreição do Senhor. O Evangelho de João 1,12 fala que nós que cremos em tal morte e ressurreição, somos feitos filhos de Deus. Nós ganhamos a filiação. Agora, nós precisamos saber que não basta sermos filhos de Deus. Nós precisamos nos tornar filho varão, ou seja, alguém apto a lutar. A gente está vendo, quando a gente ouve o noticiário, está havendo guerra em Israel, na Síria, no Líbano, lá na Ucrânia. Estão sendo recrutados, estão sendo convocados reservistas. Quem está indo para a guerra? Crianças? Idosos? Não. Pessoas fortes. Ele precisa ter experiência, treinamento militar. Irmãos, o Senhor quer nos preparar para uma luta. E essa luta não é contra pessoas, não é contra sangue e carne, é sim contra principados e potestades. O Senhor anela cumprir o propósito dele, que é estabelecer o reino dele nessa terra. E ele tem um anelo que nós possamos estar aptos a sermos convocados para essa guerra. Mas para podermos ser convocados, nós precisamos aprender a exercitar o nosso espírito. É o que nós vimos ontem. Nós precisamos ser crismados. Passar pela crisma. O que é a crisma? É a unção
é recebermos o Espírito, para que o Espírito possa fluir de nós. Agora, se eu, ao falar, vou falar as minhas ideias, vou falar o meu sentimento, isso não vai ser o fluir do Espírito, vai o fluir do meu eu, das minhas ideias, do meu jeitão de ser. Não. É por isso que o Senhor tem nos dado um falar profético rico. Irmãos, eu volto a reafirmar. Nós precisamos adquirir o hábito de todo domingo, 19 horas, todas as quintas-feiras, às 20 horas, e todo sábado, está sendo às 9, né? Ligar a nossa TV, o nosso celular, no canal do YouTube do IVPT, Instituto Vida para Todos, para nós ouvirmos a direção que o Senhor tem dado a todas as igrejas. Nós temos visto o que o Senhor tem feito na África, na América do Norte, na Europa, em toda a América do Sul, até na Ásia. Irmãos, não sejamos como Ló. Eu quero ter o meu rebanho, eu quero ter a minha autonomia. Que nós possamos ter um sentimento de unanimidade. Vamos usar as ferramentas que o Senhor tem dado para todos nós. Sermos simples, humildes e obedientes. Porque é na simplicidade que nós vamos ser abençoados. É na simplicidade que a nossa família vai servir ao Senhor. E nós possamos nos tornar mestres úteis nas mãos do Senhor. Amém. Embora na igreja haja pastores, mestres, apóstolos, nós não temos o costume de falar mestre Magno, apóstolo Joselito. Por que não? Sabia que no exército, quando a gente vai cumprimentar um outro militar, a gente tem que se apresentar em uma posição de respeito, bater continência, e a gente fala qual é o nosso posto, ou se é um oficial, né? Se é apenas um soldado. Eu era cabo, né? Você não fala o menor. Eu já fui soldado, né? Cabo, sargento, né? Você vai falar o mais alto posto. Por isso que nós falamos, irmão. Por quê? O mais alto posto do universo é Deus. Quando nós cremos, nós somos feitos o quê? Filhos de Deus. Irmão, quer dizer, eu sou irmão, eu sou, porque eu sou filho de Deus. Né? Se o irmão Cleomar creu, ele se torna filho. Se eu criei, eu me torno filho. Agora,
nós somos irmãos. Então, o título de irmão é o maior de todos. Então, nós estamos sendo preparados para essa guerra. É por isso que a gente fala, irmão Pedro Dong. Ele pode ter a função de apóstolo, mas o título maior dele não é apóstolo, é de irmão. Aqui na igreja, nós temos alguns irmãos que têm a função de presbítero, mas a gente não usa a expressão presbítero Magno, presbítero Fábio. Não, porque irmão é maior do que presbítero. Nós também temos vários pastores, mas nós não mencionamos esse título. Nós focamos na função. Aliás, todo marido precisa ser o pastor da sua esposa, pastor dos seus filhos. Nesse sentido, há muitas pastoras no nosso meio também. Mas o maior título entre as irmãs é de irmã. Eu posso ser, humanamente falando, a irmã Terezinha é muito mais velha do que eu. Na sociedade eu teria que falar Dona Terezinha. Mas eu posso chegar e falar Irmã Terezinha. Alguns entre nós têm o título de doutor. Mas entre nós não precisamos, porque o título de irmão é maior. Então eu posso falar irmão Cleomar, mesmo que ele tenha um título de doutor, mas lá fora ele tem esse título, mas aqui dentro somos todos iguais. Irmãos, que nós possamos tomar para nós essa mensagem de hoje. Vamos lembrar da dura experiência de Ló. Lembrai-vos da mulher de Ló que se perdeu numa estátua de sal. Nós precisamos saber que nós nos tornamos mestres ao crer, mas que não sejamos falsos mestres. O falso mestre tem uma mensagem própria. E nós possamos ser fiéis ao que o Senhor tem dado às suas igrejas. Amém? Vamos levantar agora e vamos fazer grupos de 4 a 5 pessoas. Não vamos fazer grupos muito grandes não, que aí ninguém pode compartilhar. Para que a gente possa mexer um pouco esse caldeirão e termos mais comunhão.